dar início hoje a mais uma videoaula, desta vez com o tema agroecologia e agricultura orgânica. O que é agricultura orgânica? A Lei 10.831 estabelece como sistema orgânico de produção todo aquele que adota técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, isto em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e as radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização e a proteção do meio ambiente. Isto é o que estabelece o artigo 1 da Lei dos Orgânicos ou Lei 10.831 de 2003. Como o agricultor pode acessar o sistema de produção orgânica, já que há um marco regulatório que é a Lei 10.831? Bem, para acessar o sistema de produção orgânica, ele primeiro precisa conhecer a Lei 10.831 e o Decreto Regulamentador 6.323, que regulamenta a aplicação da Lei 10.831. E, além disso, nós temos também instruções normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que desdobram a própria lei e que operacionalizam ela para que o agricultor possa efetivamente ser denominado de agricultor orgânico. Mas algumas condições são fundamentais para que ele acesse o sistema de produção orgânica. A primeira é que ele deve substituir insumos, eliminar insumos de origem sintética, industrial. Aí ele pode, naturalmente, no lugar desses insumos, quando se fizerem necessários, utilizar os fertilizantes orgânicos. No caso de, eventualmente, o aparecimento de pragas e doenças, utilizar produtos naturais, produtos à base de micro-organismos, que são utilizados para controle biológico, armadilhas, luminosas ou não, enfim, que podem efetivamente dar uma contribuição importante no controle de pragas e doenças. Também certificar mercadorias, quer dizer, os produtos precisam estar certificados, né? Usar insumos orgânicos industrializados e adubos alternativos e eficazes, quer dizer, existe em alguma medida a utilização de insumos orgânicos industrializados? Pode haver sim, isso não quer dizer que seja sempre assim. Em algumas situações, como por exemplo, a aquisição de inseticidas biológicos. Se o agricultor não tem como produzir isso dentro da propriedade, né, por várias dificuldades, ele vai ter que adquirir, por exemplo, usar Bacillus thuringiensis para controlar lagartas, né? Nesta condição, este é um insumo orgânico industrializado, o permitido dentro do sistema orgânico, de modo que ele aí vai ter que acessar adquirindo esse produto. Mas, de modo geral, grande parte desses insumos podem ser obtidos dentro da própria propriedade, salvo essas exceções que eu mencionei, sementes e mais alguma coisa muito específico para aplicação na fitossanidade. Produzir alimentos visando a economia solidária e mercado justo. É fundamental que as pessoas tenham em vista que a agricultura orgânica não é um modo a mais de ganhar dinheiro. Ela é uma fonte geradora de emprego e renda, sim, mas ela está associada a uma economia solidária e à prática de um mercado justo. Não se pode produzir organicamente e ignorar a economia solidária e o mercado justo. Todo o entorno da propriedade orgânica, ele precisa de alguma forma se beneficiar, né, da atividade solidária que ali é feito, né, e sobretudo da prática de comercialização via mercado justo. E obviamente esses mecanismos todos em sendo adotados
ele facilita o processo de certificação e a certificação conduz inevitavelmente para a obtenção do selo como produtor orgânico. Então, para acessar o sistema de produção orgânica, ele pode se cadastrar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obter o selo de produto orgânico. Esse selo que vocês estão visualizando através do slide, Produto Orgânico Brasil, é o selo oficial adotado pelo governo do Brasil, né, pelo nosso país, para identificar o produto orgânico. O que é a agroecologia? Já que nós falamos de agricultura orgânica e de agroecologia. A agroecologia é uma ciência que estuda os ecossistemas sob o enfoque da ecologia. Ou seja, a agroecologia, né, é o conhecimento em que a prática agrícola está associada intrinsecamente ao funcionamento da própria natureza, aos ciclos biogeoquímicos, a multiplicação e reprodução de micro-organismos, a interação dos seres vivos com o habitat natural, essa relação com o clima da região, enfim, ciência, portanto, que estuda os agroecossistemas, que são os ecossistemas naturais que sofreram modificação pela ação humana, sobre o enfoque ecológico. Por exemplo, quando eu tenho uma área de mata e desmato ela para implantar uma cultura, eu tenho um agroecossistema. Ele pode ser convencional ou agroecológico. Se ele for agroecológico, eu vou respeitar todas as características que norteiam a função, né, que cada elemento tem dentro do agroecossistema. Mas se for alguma coisa absolutamente artificial, nós teremos então um agroecossistema convencional, onde se reduz tudo à tecnologia de produto. Na agroecologia nós trabalhamos com tecnologias de processo, que entende-se que aí é fundamental para compreendendo a complexidade que são os ecossistemas, poder-se atuar na medida do possível, copiando, imitando, repetindo os processos que ocorrem na natureza, de modo a se manter o equilíbrio dos recursos naturais no local onde se pratica a agricultura. Vamos compreender melhor o que é ecossistema e o que é agroecossistema. Observem que nós estamos exemplificando no slide à esquerda a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ainda não interferida pela ação humana, né? Não alterada pela ação humana. Quando você tem a Mata Atlântica, o bioma Caatinga, o Cerrado ou qualquer outro bioma incólume, sem nenhuma ação humana, como por exemplo desmatamento, sistema de irrigação, plantio de culturas com espaçamento, adubação, se não tem nenhuma prática, o que você tem é o ecossistema natural, como a natureza o criou. Quando você tem esse ecossistema modificado pela ação humana, por exemplo, definindo culturas lá dentro com espaçamento, com sistema de irrigação, com adubação, com manejo, aí você tem os agroecossistemas. Então, os agroecossistemas se distinguem dos ecossistemas exatamente porque eles já são modificados pela ação humana. Quer dizer, há uma ação que nós chamamos de antrópica. O homem adentrou o ecossistema natural e, com vistas à produção de alimentos, ele o alterou para que pudesse ser possível a melhor produção. Lembrando que, na verdade, né, é possível se fazer a produção em sistemas agroflorestais. O que há é muita ignorância acerca de como fazer isso. Há mesmo a crença de que os sistemas agroflorestais, ou de integração lavoura, pecuária, silvicultura, que é floresta, poderiam ser menos produtivos, quando a prática tem revelado que esses sistemas são muito mais produtivos do que os sistemas de monocultura, que esses sim são sistemas empobrecidos, inclusive do ponto de vista energético. Consomem muita energia de fora, mas intrinsecamente são sistemas ecologicamente insustentáveis e empobrecidos. Portanto, ecossistema é um sistema composto por seres vivos ou meio biótico, que são os animais, as plantas e micro-organismos, e o local onde estes organismos vivem.
também conhecido como meio não vivo ou abiótico, que são as rochas, minerais, né, o clima, a luz solar, entre outros fatores. Quais são os componentes essenciais para a formação do ecossistema? Visualize no slide que você vai ter fatores abióticos, acabamos de comentar, os seres autótrofos, que são os seres capazes de realizar fotossíntese, como por exemplo as plantas, os seres heterótrofos, que são os seres que se alimentam dos seres autótrofos, que são por exemplo os animais e os homens, e os seres decompositores, que são aqueles que na cadeia atacam aos seres que estão em decomposição ou mortos. E o agroecossistema? Bem, o agroecossistema, como eu disse, é o ecossistema modificado. Nós temos ali alguns exemplos nos slides. Frutíferas como manga, caju, goiaba, cereais como milho e sorgo, grandes culturas como macaxeira, feijão e arroz, toleráceas com alface, pimentão e beterraba, pastagens para pecuária, entre outros sistemas de produção agrícola. Vamos falar do elemento água, que é encontrado em 3 estados, né? No estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E ele é fundamental porque sem a água doce do planeta não seria possível a vida no planeta. Em especial, não seria possível a prática da irrigação naqueles sistemas que são dependentes. Lembrando que a água é constituinte basilar de todos os seres vivos. Sem a água para mediar esses processos todos, para diluir nutrientes, para estar no citoplasma da célula, para compor todo o organismo humano, dos animais e das plantas, efetivamente não haveria vida no planeta Terra. E ela pode ser encontrada nesses 3 estados, né? A boa parte dessa água doce do planeta, ela está efetivamente encontrada no território brasileiro, nos rios e nos locais onde os corpos hídricos de superfície no Brasil predominam e existem. E essa água ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades humanas, de modo geral, mas particularmente ela é muito importante, o ciclo da água é muito importante para a atividade agrícola, especialmente em regiões que dependem muito da chuva. A água tem um uso muito amplo na agricultura, né? Ela é o setor da economia que mais efetivamente se consome água, é a agricultura, né? A agricultura, portanto, consome mais do que a indústria, consome mais do que a dessedentação humana. De modo geral, nós podemos até imaginar que de cada 100 litros de água doce do planeta, 70 são consumidos com a agricultura irrigada. Portanto, a agricultura irrigada não é barata. E é por isso que cada vez mais deve se optar sempre por sistemas muito econômicos. E na medida do possível, sempre em sistemas compartilhados, sistemas consociados, policultivos, para que o solo esteja coberto e para que se aproveite o máximo potencial da irrigação com a produção de mais de uma cultura por área, né? Então é fundamental o policultivo, a consociação, a rotação de culturas e a integração de sistemas que otimizem o uso desse recurso, né, que vem sendo tão comprometido ao longo do tempo. E o solo? Bem, o solo, conhecido também como terra, é de grande importância para os seres vivos. É nele onde nós retiramos alimentos e construímos, por exemplo, as edificações, além de armazenar água, além de possibilitar a vida na terra. Só há vida por causa do solo. O solo originalmente era rocha. Com o passar do tempo, ele vai se degradando, né? Vai se particularizando até as frações granulométricas que predominam nele quando ele já está desenvolvido, que é a areia, silt e argila. Aí onde, nessas condições, é possível haver uma colonização da sua parte superficial, né, de contato com a atmosfera, feita pelas plantas, né? Às vezes, esse processo leva milhões de anos, né? Certamente, essa camada que envolve o planeta Terra de 20 ou 30 centímetros, que nós chamamos de solo agrícola, levou milhões, bilhões de anos no processo de desenvolvimento, até nós termos hoje os solos mais maduros ou menos maduros, onde é possível a prática da agricultura. Bem, também é preciso mencionar a energia. Energia é tudo que produz ou pode produzir ação. Por exemplo, a energia eólica, né, tão valorizada nos dias de hoje.
inclusive uma energia que pode também ser obtida dentro das propriedades. Ela pode ser também obtida dentro com aerogeradores de energia, né? A energia nuclear, que ainda é uma energia de elevado custo de produção inicial, né? E que está restrita aos países que detêm a tecnologia da fissão e da fusão nuclear. A energia gravitacional, a energia térmica, a energia química, como por exemplo do petróleo, a energia solar, né, que também vem sendo muito empregada e que tem avançado notadamente nas regiões de maior radiação solar, como por exemplo o semiárido brasileiro. Então a energia é muito importante no processo de produção, né? Lembremos que algumas dessas energias aí é uma energia que nós podemos utilizar. A energia da hidroeletricidade ou da água, ela se converte em energia elétrica e é aquela que chega na maior parte das residências no Brasil e nas áreas agrícolas também, movimentando, por exemplo, motores elétricos para a trituração de alimentos para os animais ou para bombas elétricas que possam ser possível promover a irrigação, entre outras funções. O ideal, contudo, é que nós avancemos cada vez mais para a sustentabilidade. Então, creio que a energia eólica e a energia solar, por estarem mais próximos dessa realidade, haverá um dia, e isso não está muito longe, né? Diria que já começamos, inclusive, em que todas as propriedades terão seu sistema autogeracional, ou seja, a energia eólica e a energia solar serão geradas dentro da própria propriedade para a manutenção dos processos básicos, barateando o custo de produção, já que a energia elétrica e a energia do petróleo têm um custo considerável no processo de produção agrícola. Essa energia não se cria, também não se destrói, ela apenas se transforma. O homem extrai da natureza e sem ela o homem também não consegue viver. Na verdade, nós precisamos da energia. As energias renováveis, na verdade, nunca se esgotam, né? Como a hídrica, a eólica, a solar, a geotérmica, a oriunda da biomassa e por aí vai. Mas também temos as energias não renováveis e elas têm um impacto muito grande no planeta e na agricultura. São as energias que se esgotam e demoram muito tempo para reaparecer, ou para reaparecer o homem deveria abrir mão de uma série de outras atividades. Por exemplo, a energia do carvão, do petróleo, do gás natural, né? É a energia que vem suportando, diria, o planeta nos últimos 80 anos e, na verdade, essa energia ela tem um custo impactante sobre o modo de vida nosso na Terra. Notadamente o petróleo, através dos seus combustíveis, o óleo diesel, a gasolina, enfim, que impacta muito. Mas temos também, na biomassa, nas renováveis, nós teríamos aí o álcool, e a gente não consegue entender porque o álcool já não é uma política predominante para a agricultura, né? Tratores a álcool, equipamentos a álcool. Nós sabemos que tem ainda uma relação de consumo que pode ser alta, mas precisamos caminhar rapidamente para modelos que sejam sustentáveis e que utilizem energia fundamentalmente renovável. E a tecnologia do álcool, que o Brasil já domina desde a década de 70, certamente já era para estar predominando em toda a atividade agrícola, ao lado da energia eólica e ao lado da energia solar, por serem energias renováveis, por serem energias compatíveis com as necessidades do planeta em crescimento populacional e não gerando tantas externalidades que acabam não só encarecendo o custo dos produtos, mas impactando. O Brasil tem tipos de climas muito diversos, né? O slide ali dá para ver, nós temos o clima equatorial, tropical, tropical de altitude, subtropical, tropical litorâneo, semiárido, e esses climas, na verdade, dão uma noção para nós de como nós precisamos enxergar a agricultura orgânica e a agroecologia em sintonia perfeita com essas particularidades, com essas singularidades. Não dá para que as técnicas e as práticas que a gente usa no semiárido possam ser integralmente adotadas e utilizadas nas zonas equatoriais, como por exemplo na floresta amazônica. Ou trazer as tecnologias da floresta amazônica para os ambientes subtropicais, seja de uma parte da mata, seja dos pampas, enfim, também não é possível. Ou trazer
as tecnologias das regiões subtropicais para as regiões tropicais ou tropicais de altitude, porque guarda uma diferença. Essas tecnologias precisam ser geradas localmente, compreendidas localmente, para que os sistemas de produção agroecológicos e orgânicos efetivamente possam responder, né? E responder com base na própria evolução das espécies locais e do ambiente, como o ambiente se organiza em relação ao seu clima e como o ambiente se comporta. Plantas e animais adaptados ao clima é fator crucial, fundamental para a produção agroecológica e para a produção orgânica. O clima se refere ao conjunto da temperatura, umidade, ventos e chuvas de uma determinada região ao longo do ano. Desta forma, animais e plantas estão adaptados a uma determinada região. Significa dizer que toda vez que a gente for começar um processo de produção vegetal ou animal, a primeira coisa a ser feita é observar que espécie eu vou trabalhar e dentro da espécie, que variedade. Se for uma raça animal, qual é a raça que eu vou optar? Espécie e raça também, claro. E identificar se estão adequados àquela região, se adaptariam àquela região, com aquela temperatura, com aquela radiação solar, né? Com aquela umidade relativa, enfim, são com aquela quantidade de chuvas, são características que você precisa, antes de mais nada, conhecer, verificar se guarda uma sintonia com a espécie, se a espécie evoluiu, se ali é um centro de variabilidade, se essa espécie está adaptada àquela condição, ou se é uma espécie absolutamente exótica que você está trazendo para um ambiente e, como resultado, poderá ter aparecimento de problemas de ordem fisiológica, fitossanitária, reprodutiva, enfim. Por isso que é fundamental que nos processos de produção agroecológica e orgânica se leve em conta a adaptação das espécies, variedades e raças ao local onde se pretende realizar a produção orgânica. E o ciclo alimentar é outro conhecimento importante. Precisamos entender o que significa ciclo alimentar. O ciclo alimentar, ele se caracteriza por uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação, né? É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, herbívoros e seus predadores, os carnívoros e os decompositores. Observe que naquele slide que está ali, nós representamos ali um leão e animais intermediários com os quais ele se relaciona e com os quais ele tem uma relação de alimentação. Então, os seres vivos, eles estão todos relacionados com todos e todos preenchendo um papel importante, quer como produtor, quer como decompositor, quer como consumidor. Essas relações que estabelecem é que garante a sobrevivência das espécies e, ao mesmo tempo, o equilíbrio. Uma espécie predando a outra, não se trata de uma crueldade de um animal sobre o outro, mas o cumprimento de um papel ecológico importante dentro de uma cadeia, né, trófica, de uma cadeia alimentar, onde os indivíduos estão absolutamente, né, num ambiente em equilíbrio, num ambiente natural. Portanto, as espécies vegetais que estão no mesmo ambiente, elas cumprem tarefas importantes. Elas, fitossociologicamente, desempenham atividades que podem ser, por exemplo, alelopáticas, né? Espécies que influenciam positivamente outras espécies, espécies que influenciam negativamente outras espécies, espécies que são companheiras umas das outras, portanto, elas se complementam, espécies que inibem o desenvolvimento de outras espécies. É por isso que a gente precisa compreender que o ciclo alimentar na esfera dos animais e a fitossociologia na esfera dos vegetais cumprem tarefas muito importantes, que é a harmonia, né, entre os seres vivos e o ambiente na natureza, e que também para a agroecologia é importante, porque as espécies devem estar relacionadas para que umas possam de alguma forma contribuir com a outra. Bem, nós vamos falar também de sucessão natural das espécies. Sucessão ecológica é o nome dado à sequência de comunidades, desde a colonização até a comunidade clímax de um determinado ecossistema. Lembrem que nós estamos falando de agroecologia, que é a ciência que estuda esses agroecossistemas sob o enfoque da ecologia. Então, nós precisamos entender como é que um solo, que originalmente, na verdade, era uma rocha,
se degrada até se constituir como solo. Como é que as espécies ocupam esse ambiente à medida que ele vai deixando de ser rocha e passando a ser solo, né? Aí os micro-organismos iniciais, os seres inferiores, as plantas inferiores acabam se instalando e depois as plantas mais complexas vão ocupando a vegetação pioneira, enfim. E aí essa vegetação vai dando lugar a uma outra vegetação secundária e essas vegetações vão ocupando e aí nós, ao cabo de algum tempo teremos uma comunidade clímax de um determinado ecossistema em que há equilíbrio entre os seres que estão lá, tanto animais quanto vegetais. Esse é o propósito também da agroecologia e da agricultura orgânica, é atingir um certo clímax, se é que isso é possível, mas do ponto de vista teórico, a ideia é que a gente harmonize as relações lá dentro entre o solo e os seres vivos e assim possamos extrair o máximo de produtividade, mas respeitando, né, o tempo de cada ser, o tempo de cada planta, o tempo de cada... em harmonia uma com a outra. O processo de produção agroecológica ele tem algumas características, né? Ele consiste numa forma de produção na qual se destacam as práticas que promovem o equilíbrio entre o solo, a água e a planta, permitindo de forma sustentável a produção sem o uso de produtos sintéticos e garantindo, claro, o respeito ao equilíbrio da natureza. Então, algumas técnicas ali nós listamos. Por exemplo, não revolvimento do solo. Imagine que a pessoa vai implantar uma cultura perene, como por exemplo citros, ou manga, ou uva, ou banana, e eventualmente esse sistema é um sistema em que você vai irrigar e vai irrigar localizando, com microaspersão, com gotejamento. Haveria necessidade de você revolver todo o solo? Essa é uma discussão que precisa ser feita. Em princípio, o ideal é não se revolver o solo. Em algumas circunstâncias, nós lançaremos mão de alguns equipamentos mais ecológicos, por exemplo, o arado escarificador, né? Ele pode ser tão eficiente quanto esses outros equipamentos que são utilizados e, na verdade, promove a desestruturação do solo, a destruição da estrutura do solo. Então, convém fazer-se o mínimo possível do revolvimento. Naquelas áreas onde tiver camadas compactadas, né, causadas pelo trânsito de animais ou máquinas, ou adensamentos de origem genética no solo, convém aí sim um exame mais adequado para um agrônomo experiente e se promover a subsolagem em profundidades maiores e escarificação mais superficialmente, 10, 15 centímetros por aí. Também podemos empregar fosfatagem natural, que é a reposição de fósforo através de fosfatos reativos de média e de alta reatividade. Também podemos empregar rochagem, que é o rejuvenescimento, a refertilização dos solos através do uso de pó de rochas. Podemos utilizar calagem e a gessagem. A calagem para a correção do alumínio e do manganês tóxico. A gessagem para fornecimento de cálcio, enxofre e para retirada do sistema de sódio quando ele se constituir num problema. A adubação verde para a gente aumentar o conteúdo aumentar o conteúdo de nutrientes, de matéria orgânica e aumentar a capacidade de troca catiônica, retendo água, por exemplo, melhorando a estrutura do solo, entre outras características positivas. Fazer a rotação e o consórcio de cultura na mesma área, no tempo e no espaço, para a gente melhorar a produção de alimentos e aproveitar ao máximo as áreas. Incorporação de matéria orgânica é fundamental para melhorar essa CTC, melhorar a microbiologia, propriedades químicas também. Utilizar amplamente a cobertura morta para proteger contra a intensa radiação solar, que no Brasil é importante porque é um país tropical, né? Também proteger contra os efeitos erosivos, favorecer a retenção de umidade, regular a alternância de temperaturas entre o dia e a noite em regiões onde isso é muito importante. Promover também a confecção de quebra-ventos para regular a intensidade dos ventos sobre as plantas, para evitar danos aos frutos, às folhas e à floração. Promover a adubação orgânica para melhorar, sobretudo, a capacidade de troca catiônica, melhorar a microbiologia, estruturar o solo, fornecer macro e micronutrientes. Produzir biofertilizantes líquidos e sólidos, são baratos, podem ser confeccionados na própria propriedade a partir de materiais localmente produzidos e, obviamente, reduzindo assim o custo de produção. Então, perceba-se que o processo de produção agroecológica ele tem tecnologia de processo, não são necessariamente tecnologia de produto, e elas têm que estar interligadas para que o sistema funcione adequadamente. É importante também nós compreendermos acerca de processos que são
extremamente fundamentais para a realização da produtividade vegetal. Vamos falar da fotossíntese e da respiração. A fotossíntese é o processo realizado pelas plantas superiores para a produção de energia necessária à sua sobrevivência. É o processo em que se utiliza a absorção e o aproveitamento dos nutrientes do solo, da radiação solar para a produção de alimentos. A fotossíntese é, na verdade, o processo que possibilita que os seres autotróficos possam produzir o seu alimento e alimentar as demais espécies, né? As plantas, por exemplo, as algas, são capazes de fotossintetizar. Como o nome diz, luz, síntese, elaboração, quer dizer, são as plantas que têm capacidade de elaborar o seu próprio alimento a partir da luz do sol, da água que as raízes extraem e dos nutrientes do solo que também a planta extrai. Então, absorvendo água, absorvendo nutrientes e recebendo a luz do sol, é possível produzir carboidratos e as demais substâncias orgânicas que permitem o desenvolvimento das plantas e a produtividade vegetal. Então, a fotossíntese, para ela ser adequada, para que ela tenha sua plenitude, é preciso que a planta expresse todo o seu potencial genético. Para expressar seu potencial genético, é importante que ela esteja num ambiente adaptado, num ambiente em que ela possa coevoluir em condição de expressar essas características, né, que estão presentes no seu código genético e, naturalmente, realizar a fotossíntese e assim, tendo como resultado uma boa produtividade vegetal quando a gente pondera esses elementos que eu fiz referência. A respiração ocorre pelo processamento de compostos orgânicos que liberam a energia necessária à realização de todas as atividades das plantas. Na verdade, respirar significa queimar energia, né? Quando a gente queima energia, a gente, na verdade, está absorvendo o CO2 e liberando o CO2. As plantas absorvem o CO2 via fotossíntese. Lembrando que você só tem fotossíntese se você tiver dióxido de carbono, se você tiver luz solar, água e os nutrientes que são absorvidos pela raiz, para que então você possa fazer o processo fotossintético. Na respiração, você, na verdade, absorve O2 e libera quem? CO2. Toda a respiração é esse processo. Mas as plantas, num processo diferentemente, elas, através da fotossíntese, também capturam o CO2. Então, as plantas têm essa característica importante, quer dizer, elas podem absorver toda a contribuição da respiração, que é liberando CO2, e assim realizar a fotossíntese. Por isso que esses dois processos são absolutamente importantes para a vida no planeta Terra. Os seres vegetais são capazes de realizar a fotossíntese e a respiração. Os animais apenas a respiração, já que os animais são seres heterotróficos, portanto se alimentam de outros vegetais e de outros animais. Então a fotossíntese dos vegetais superiores, ela pode ser adequadamente ilustrada pelo slide que aparece, em que o O2 é liberado pelas plantas e o CO2 é absorvido. É por isso que é fundamental na agroecologia e na agricultura orgânica nós ponderarmos que o ambiente onde vai se dar a produção vegetal deve estar presente um conjunto muito grande de espécies, e aí a exploração agroflorestal resume todo o conjunto de características que se desejam para que nós tenhamos sistemas bem produtivos e ecologicamente equilibrados. O solo como organismo vivo, por que ele é considerado um organismo vivo? Bem, o solo é considerado um organismo vivo porque, na verdade, nessa faixa estreita de 20 a 30 centímetros, que se chama solo agrícola, nós temos uma profusão de micro-organismos, né? Nós temos bactérias, actinomicetos, fungos, vírus, nematóides, nós temos aracnídeos, moluscos e uma série de outros insetos também, ortópteros, hemípteros, enfim, que vive ou que sobrevive sobre a superfície do solo e que possibilitam a vida, né, de muitas espécies, né? E eles naturalmente se beneficiam dessa relação, dessa interação que há entre o meio físico e esses seres vivos. Há uma interação, e é isso que é o ecossistema natural, e que é empobrecido muitas vezes pelo agroecossistema, porque a gente produz uma homotipia
né, apenas uma espécie, e aí a gente reduz essa biodiversidade e às vezes reduz a agrobiodiversidade quando a gente resume a uma única variedade de uma única espécie em uma única área. Bem, além disso, além desses cuidados todos de conhecer o solo, de ter ideia do papel da microbiologia, né, dos organismos, por exemplo, absorvendo o nitrogênio atmosférico através da fixação biológica de nitrogênio, das micorrizas, potencializando o aproveitamento do fósforo, além do papel que esses micro-organismos todos têm, inclusive na defesa dos vegetais, protegendo também os vegetais, nós temos o correto preparo do solo. E aí nós temos que adotar práticas agroecológicas. No slide que aparece, nós colocamos um equipamento, que é um escarificador. O manejo primário é sempre a limpeza da área, né? Quando se deseja implantar uma cultura, a gente tem que reduzir a quantidade de outras plantas que não de natureza econômica, aquela que não é necessariamente a desejada, a gente reduz essas, deixando maior quantidade de espaço livre para colocar a cultura econômica, aquela que a gente tem um foco principal. Então, esse manejo primário é a limpeza da área. E o manejo secundário é o preparo do solo propriamente dito, ou seja, preparar o leito de semeadura para receber tanto sementes quanto mudas. E uma das formas que a gente pode fazer isso sem alterar a estrutura do solo, ou alterando minimamente a estrutura do solo, daí a gente chamar de preparo mínimo, é utilizar o escarificador. Ele vai trabalhar uma profundidade muito pequena, 10, 15, 20 centímetros no máximo, e não vai revolver o solo. Ele vai apenas ciscar, como a gente diz vulgarmente, né? Ele vai operar ali, favorecendo a formação de uma porosidade um pouco melhor e que, com o manejo adequado, né? Com matéria orgânica, com cobertura morta, com adubação verde, com sistema agroflorestal, a gente acaba favorecendo esse leito de semeadura, portanto o oxigênio entrando, solo ficando mais poroso, havendo um equilíbrio entre espaços ocupados por sólidos e o espaço ocupado pelo ar e pela água, favorecendo assim o desenvolvimento de um raizame vegetal que será capaz de também ter a copa muito importante, muito desenvolvida, e naturalmente isso repercute sobre a produtividade vegetal. O solo e a matéria orgânica são fundamentais como práticas agroecológicas, né? Por quê? Porque elas retêm mais água, porque ela mantém a estrutura, porque ela melhora a drenagem, porque ela possibilita melhores condições para o desenvolvimento dos micro-organismos. Então nós estamos falando de uma prática essencial, quer dizer, apostar no uso da matéria orgânica como elemento melhorador das condições gerais do solo. Tanto os atributos químicos, quanto físicos, quanto biológicos, de superfície e até de subsuperfície, são influenciados pela matéria orgânica do solo, conhecida como MOS. Portanto, em sistemas agroecológicos, em sistemas orgânicos, em especial, a matéria orgânica é um componente absolutamente fundamental para a obtenção de boa produtividade. Bem, adubos orgânicos e sólidos, líquidos, práticas agroecológicas, nós podemos trabalhar com biofertilizantes líquidos, à esquerda do slide, e biofertilizantes sólidos, à direita, como por exemplo bocacha, vermicompostagem, o próprio composto propriamente dito, são também alternativas de práticas agroecológicas como adubos orgânicos e sólidos. Adubos minerais, a rochagem, né, o pó de rocha, é a prática agrícola que a gente utiliza rochas moídas, ricas em micro e macronutrientes, como forma de rejuvenescer, refertilizar, melhorar os níveis dos nutrientes disponíveis, tanto os níveis totais quanto os níveis disponíveis de nutrientes para as plantas. Adubos verdes também, a adubação verde é uma prática absolutamente importante, ela visa melhorar essa capacidade produtiva do solo, aumentar o seu conteúdo em matéria orgânica, melhorar obviamente a CTC, reter mais água, proteger contra a erosão, aumentar a biodiversidade, fazer uma interação mais adequada entre micro-organismos e plantas, enfim. Então tem um conjunto de atribuições extremamente importantes à utilização da adubação verde como prática agroecológica. Proteção de plantas e saúde vegetal, quer dizer, as doenças ocorrem na natureza como um mecanismo de manutenção do equilíbrio biológico, é preciso entender isso. Ciclagem de nutrientes e manutenção das propriedades físicas, químicas do solo. Quais são as práticas preventivas para a saúde vegetal? Policultivos, cultivo de espécies ou não suscetíveis, cultivos em faixas ou de famílias distintas, controle biológico, armadilhas com feromônios sexuais, controle físico,
controle com o uso de produtos naturais, manejo da época de plantio, são algumas das práticas que a gente pode utilizar. E lembrando, as doenças ocorrem para eliminar aqueles organismos que já estão fragilizados. A gente costuma dizer que, na verdade, os micro-organismos são a polícia sanitária do planeta. Elas acabam atacando aqueles micro-organismos que pereceram, né, que morreram por conta de ataque de pragas ou doenças, e transformando aquilo em matéria orgânica que será novamente aproveitado pela raiz das plantas e volta aquele ciclo novamente, né, caracterizando toda a riqueza das interações entre o ambiente físico e os seres vivos do planeta. Quebra-ventos é uma prática muito importante, né? Ela é uma técnica utilizada em regiões de maior altitude, onde os ventos se apresentam muito intensos e podem ser bastante prejudiciais, causando efeitos negativos ao solo e às plantas, e aí diminuindo a produtividade, tanto animal quanto vegetal. O vento é preciso ficar atento, nós precisamos fazer barreiras que atenuem o vento, não é que impeçam completamente, não. Por quê? Porque o vento muito intenso em regiões com pouca vegetação, ele acaba promovendo o levantamento de partículas muito finas. Essas partículas muito finas podem colidir com frutos, folhas e flores e causando danos, lesões mecânicas. E essas lesões mecânicas são porta de entrada para micro-organismos, para o ataque de fungos, de bactérias. Então, de modo geral, quebra-vento é muito importante, porque ele acaba favorecendo o melhor desenvolvimento das plantas e protegendo as plantas por essas lesões causadas pela ação do vento, porque ele carrega partículas, ressecamento também dos receptáculos florais, aí afetando a polinização seriamente, e eventualmente os ventos fortes podem fazer com que plantas tombem. Isso é muito comum em regiões com cultivo de banana, irrigadas, por exemplo, inadequadamente por inundação ou por superfície, em que se associa excesso de água com excesso de fertilizantes nitrogenados e os cultivos, as áreas com bananais acabam tomando, e os tombamentos são muito significativos em regiões que ventam muito. A calagem é uma prática extremamente importante, ela é uma técnica de correção tanto do alumínio quanto do manganês tóxico do solo. Também fornece cálcio, aumenta a disponibilidade de fósforo, diminui a quantidade, como dissemos, de alumínio e de manganês, aumenta a agregação das partículas do solo, diminui a compactação, amplia o sistema radicular, aumenta a absorção da água e nutrientes do solo, aumenta a resistência das plantas ao estresse hídrico e tem que ser usada com muita responsabilidade, em limites muito estreitos, por um profissional experiente, porque ela também pode ocasionar alguns efeitos negativos quando não é muito bem conduzida. A gessagem é uma técnica agronômica que fornece elementos como cálcio e enxofre, aumenta a porosidade e melhora a retenção de água do solo, remove o sódio, mas também pode sequestrar potássio. Então é uma outra técnica importante, mas que tem que ser usada com muita sabedoria, com muita expertise, por gente experiente, porque ela fornece cálcio e enxofre, né? Ela remove sódio, mas ela também sequestra potássio. Então ela pode também se constituir numa prática que empobrece o solo de potássio. Por isso que, ao definir pela técnica de gessagem, como a da calagem, nós precisamos fazê-lo dentro dos estreitos limites da boa técnica agrícola. A rotação de culturas é uma outra prática muito importante, né? Ela é uma técnica agrícola que consiste em rotacionar as espécies vegetais no tempo e no espaço, numa dada área agrícola, e traz inúmeros benefícios. Diminui os danos causados pelas monoculturas, aumentando a biodiversidade, enriquece o solo com materiais orgânicos distintos, colabora para uma maior diversidade da vida do solo, melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Então, são algumas das características que fazem com que a rotação de culturas seja uma prática extremamente desejável, né? Essa é uma prática que nós devemos incorporar ao sistema orgânico, ao sistema agroecológico, de modo regular, para garantir a integridade e a fertilidade do solo ao longo do tempo e do espaço, quer dizer, manter a sustentabilidade da produtividade das áreas onde se desenvolve a prática da... Uma outra técnica muito importante é da fosfatagem natural, que é basicamente a aplicação de fosfatos naturais ao solo. Comumente, quando se detecta a deficiência de fósforo nos sistemas convencionais, se faz a adubação de reposição, que é basicamente aplicar superfosfato simples, duplo, triplo ou qualquer fonte de fósforo isoladamente ou com outro nutriente, como por exemplo nitrogênio. No nosso caso, na agroecologia e na agricultura orgânica, nós recomendamos sempre a aplicação de fosfatos naturais, que tem um poder residual maior, embora a disponibilidade do fósforo não seja tão imediata, né? Então, são fosfatos que, às vezes, de baixa, média ou alta reatividade, mas que não vão ficar prontamente disponíveis, eles vão se disponibilizando ao longo do tempo,
à medida que sofre a molécula de fósforo, sobretudo em estruturas minerais naturais, sofre o ataque ácido e aí vai se liberando esse fósforo gradualmente. Traz inúmeros benefícios, sobretudo em solos em que a pobreza é acentuada. De modo geral, costuma-se dizer que no Brasil, de modo geral, há uma deficiência acentuada de fósforo. A nossa experiência tem dito que quando você melhora com matéria orgânica, você também promove a liberação desses fosfatos, desse fósforo, melhor dizendo, natural que existe no solo, oriundo de diferentes fontes, até da própria matéria orgânica, e que só é viabilizado através de um manejo mais sustentável, mais agroecológico, incorporação de matéria orgânica. De modo geral, os benefícios que podem ser listados são auxiliar no enraizamento adequado das plantas, por isso é tão importante. É muito importante para os processos de fotossíntese, respiração, transferência de energia, divisão celular e do crescimento das células, né? E vários outros processos da planta, né? Melhora a produção de frutos, a formação das sementes, além de aumentar a resistência ao frio, ao estresse hídrico e doença. Então você veja como o fósforo é extremamente importante e, de modo geral, a gente tem que ficar atento, detectar essa necessidade. A fosfatagem natural pode ser realmente uma técnica que a médio e a longo prazo pode trazer resultados muito mais interessantes do que a mera reposição de fósforo pela via da utilização dos fosfatos artificiais. A consociação de culturas é outra técnica extremamente importante e visa colocar numa mesma área mais de uma cultura. É o que a gente chama de policultura, né? Ela tem entre os benefícios a diminuição da incidência de doenças e pragas, que são indicadores de mau manejo, a redução da erosão, o melhor aproveitamento do solo. As espécies escolhidas proporcionam entre si vantagens entre as plantas cultivadas, quer dizer, você vai ter mais de uma espécie numa mesma área, né? Às vezes você pode ter 2, 3 espécies na mesma área, e essas espécies vão contribuir, né, com o retorno econômico para o agricultor agroecológico, para o agricultor orgânico, a alelopatia que vai haver, pode ser plantas que se complementam, plantas companheiras, enfim, plantas que eventualmente uma colabora com a outra, inibindo a manifestação de uma doença ou coisa desse tipo, enfim, são plantas, a consociação de culturas, eu diria que é uma estratégia muito interessante para a agricultura agroecológica, agricultura orgânica, e é uma técnica que deve ser enfatizada sempre nos sistemas. É só observar o que é uma floresta. A floresta é uma consociação de espécies, onde todos vivem harmonicamente e a gente não detecta praga, não detecta doença, não detecta competição, não detecta deficiência nutricional ou coisa extremamente importante que reduza o porte ou a produtividade das plantas, e elas vivem harmonicamente, cada qual em seu extrato, cada qual se alimentando das suas necessidades a partir do que recebe, a partir do comportamento de cada espécie. A mesma coisa vale para as espécies econômicas. Bem, a consociação de culturas pode ser ilustrada também por esse slide. Nesse slide aí nós estamos vendo, por exemplo, uma cultura perene com uma cultura anual. Mas inúmeras outras espécies podem ser consociadas, por exemplo, 2 culturas perenes ou mais de 2 culturas perenes, 2 culturas anuais, uma cultura anual com uma cultura perene, uma cultura anual com uma semi-perene, uma perene com uma semi-perene, enfim. Aí está um exemplo de consórcio entre bananeira e abóbora nas fases iniciais de desenvolvimento da bananeira, porque depois, quando sombrear, isso não será possível. Outra técnica importante é o mulch ou cobertura morta. A cobertura morta é uma técnica realizada com diferentes materiais orgânicos, onde se destaca o uso de restos vegetais de roçadas, de culturas e do uso de plástico na cobertura do solo. Então, à sua esquerda, você tem a cobertura morta com materiais orgânicos e à direita, com material inorgânico, ou plástico, quer dizer, a cobertura do solo, possibilitando dessa maneira que a cultura seja instalada. Claro que ali se aproxima muito do sistema convencional, né? A utilização do solo está absolutamente limpo, nós não estamos vendo outras espécies ali, e a ideia e o adequado é que mesmo nesse sistema para controle das ervas espontâneas, tenhamos o cuidado de fazer a integração de culturas. Bem, eu espero que você tenha aproveitado bem a videoaula de hoje. Saudações planetárias e até o nosso novo encontro.